Nós aqui temos um instrumento muito importante para esse trabalho de despertar esta consciência no corpo astral e no corpo mental também, não só as células do corpo físico. Nós temos aqui um instrumento muito importante e que talvez não usemos muito porque não temos ainda uma consciência maior do que isto vale, que são as palavras mântricas. Essas palavras imantadas que têm uma energia interna. Então, quando nós nos concentramos no nosso núcleo interior e quando nós usamos esses mantras, estas palavras especiais, eu digo aqui porque me refiro aos mantras daqui, que são os mantras que surgiram aqui e que nós conhecemos a proveniência. E por terem surgido aqui, são os mantras adequados para o nosso momento evolutivo. Mas deve haver outros tipos de mantras que as pessoas são inspiradas a usar, que fazem este mesmo trabalho. O mantra organiza o nosso subconsciente. Nós estamos fazendo um trabalho consciente, mas não sabemos que trabalho está acontecendo no nosso subconsciente. Se o nosso subconsciente, por exemplo, está fazendo um trabalho contrário. Se você está entrando num ritmo no seu exercício, no seu processo, e se o seu subconsciente está fazendo um trabalho contrário, levando as forças numa direção contrária. O mantra, que é uma palavra que você não sabe o que quer dizer, o mantra é um som, o mantra não é uma palavra comum, o mantra é repetido e o mantra é usado continuamente. Por isso que eu disse que aqui nós não usamos isso o suficiente. Nós não sei se damos valor para isto, porque além do valor espiritual que ele tem, além deste som que nos coliga, que faz este ambiente dentro de nós, para nós ficarmos mais sutis às coisas internas, às coisas interiores, este mantra também está, através do subconsciente, atuando nestas células, nessa textura do corpo. Mas aqui, para isso acontecer, precisa que o mantra seja usado regularmente, disciplinadamente e ordenadamente. Como nós temos feito um trabalho de conscientização nesta direção, temos trabalhado, falado desta luz das células e tudo isto, e até o setor de saúde e cura está tratando disso, de células cerebrais e tudo mais, nós teríamos aqui que ter uma oportunidade de ter um trabalho mântrico regular, que possa, com a repetição e com o hábito e com a disciplina, que possa começar a influir nesta ordenação do subconsciente. E por isso que nós estamos abrindo um novo setor do trabalho que se chama Caminho Breve, que é nós entrarmos em um regime no qual trabalhamos com os mantras individualmente ou grupalmente a cada 8 horas. Então, a cada 8 horas, nesse trabalho, se entoa os mantras, se usa os mantras. Nessa experiência, nós teremos os mantras cantados fisicamente, entoados ou pronunciados, de 8 em 8 horas. Às 3 horas da manhã, às 11 e às 19 horas. Então, esta repetição serve para o indivíduo que tiver que fazer este trabalho com os mantras, ali ter a oportunidade de se encontrar. A gente, no fundo, não tem oportunidade, ou não tem o ânimo, ou não tem a força, ou não tem a decisão de fazer o trabalho. Ali, a gente é colocado no trabalho. Aquilo faz parte do ritmo diário. E nós entrando nesse ritmo, de repente nós podemos encontrar este ponto nosso e depois começarmos a fazer esse trabalho por nós mesmos, quando saímos de lá. E esse trabalho com o mantra
não precisa ser feito só vocalmente, só fisicamente. Lá vai ser feito fisicamente, que é para as pessoas poderem se encontrar, inclusive em nível etérico físico. Mas esses mantras, para este efeito, isto pode ser usado mentalmente, precisa ser falado. Se nós conhecemos o mantra de cor, nós vamos recitando ou cantando o mantra mentalmente. Este trabalho contínuo, este trabalho disciplinado, tem o efeito de preencher o nosso corpo etérico e, portanto, fazer chegar até a nossa célula física aquele tipo de consciência que ele representa. Então, se esse mantra foi captado num determinado nível de consciência, aquelas palavras estão imbuídas daquela consciência. Elas representam aquela consciência. E na hora que você pronuncia o mantra ordenadamente, na hora que você usa o mantra regularmente, entre as outras coisas todas, ele vai enchendo, fazendo com que a sua parte etérica e, portanto, a sua parte física fique preenchida com aquela consciência. Isso se você está pronunciando o mantra bem conscientemente e bem atentamente. Então nós temos muitos elementos para trabalhar estas coisas. E temos os mantras daqui que estão todos coligados com trabalhos desse tipo. Aliás, com esta linha de trabalho. Porque os nossos mantras não estão coligados só com a energia devocional. Tanto assim que nós temos mantras que as pessoas têm que colocar a mente para pronunciar certas coisas. Mas essas coisas nós sabemos como é. Essas coisas estão encarnadas, estão manifestadas e esperam que a gente esteja mais preparado para reconhecê-las, para compreendê-las e para finalmente nós decidirmos incorporá-las no nosso dia a dia, para usá-las no nosso exercício diário. Nesse trabalho do caminho breve, onde deve haver muito empenho em se criar um ambiente, em se criar uma atmosfera onde estas coisas sejam possíveis, ali, naquele lugar, nós teríamos que observar a harmonia e o relacionamento correto entre as pessoas. Porque isto tudo, esse trabalho, é muito sensível ao que o ambiente irradia. E claro que no ambiente, a parte mais forte e mais próxima são as pessoas, são os nossos semelhantes que irradiam e que a gente por várias vias está absorvendo tantas coisas, está se intercomunicando em vários planos de consciência. Então, este é um trabalho tão delicado, é um trabalho tão sutil que pode precisar da ajuda do ambiente. Ambiente incluindo as pessoas que estão dentro do ambiente. Então, este é um trabalho com um número reduzido de pessoas, é um trabalho que, no decorrer dele, terá no máximo 10 pessoas de cada vez, que é para que esse ambiente entre as pessoas, para aquilo que as pessoas deem umas às outras, seja muito selecionado, seja muito controlado. Então, um grupo para fazer este trabalho pode ser um grupo escolhido, pode ser um grupo reunido, também visando a harmonia entre as pessoas. Não é que as pessoas que não estão em harmonia se incomodem ali, não, porque os quartos são todos individuais e as pessoas se encontram muito pouco durante o dia, só nos momentos de trabalho manual. Mas grande parte do dia e da noite, as pessoas estão no próprio quarto, não estão se encontrando muito com as outras. Mas, se o grupo é homogêneo, bem reunido, se o grupo é bem harmonioso, então
o próprio ambiente e o próprio grupo vai estimular isto. E quem está fazendo esse trabalho lá vai ser ajudado pelo grupo presente, embora seja um trabalho interior, não muito consciente, mas pode ser ajudado por aquilo que flui entre este grupo. Se houver um grupo unido, bem harmonioso e que necessite de um alimento feito especialmente para aquele trabalho, certamente isto acontecerá. Agora, se nós entrarmos no trabalho assim um pouco num nível intermediário, então tanto faz que o alimento venha de outra cozinha. Não é que a outra cozinha seja pior do que esta. É que esta cozinha está no mesmo ambiente. Esta cozinha faz parte daquela estimulação especial que ali os corpos poderão receber. E nós sabemos que não é muito simples nós encontrarmos uma pessoa para fazer uma comida que sirva para certas coisas sutis, além de toda a parte material, de toda a parte energética, física da comida. Nós sabemos que isto não é muito simples de encontrar. Mas, se nós tivermos na atitude correta e se nós aspirarmos por fazer o trabalho realmente, deve surgir esta forma. E esta forma poderia chegar a coisas que não são muito viáveis em um grupo muito grande, em um trabalho maior, mas que ali poderia ser viável. Como, por exemplo, você não usar fogo para fazer o pão. Então, isto são coisas que o trabalho pode atingir, mas isto vai depender não só da nossa preparação interna e da nossa coligação com isto, mas da nossa decisão realmente de fazer o trabalho. Esse trabalho do caminho breve, tanto ele pode ser feito por dias ou por um dia, como pode ser feito por um tempo mais prolongado. E ali não há nenhuma intenção de se estar fazendo terapia corporal e nem tratamento de saúde. Mas, em certos momentos e para certos casos, isto é um tratamento sutil que a pessoa dificilmente encontrará em outro processo. Então, ali, se nós soubermos refinar aquele ambiente, se nós soubermos manter ali uma vibração refinada, nosso corpo físico, além de todo o nosso lado interno, poderá passar por momentos de reencontro com certos movimentos dele e com certas tendências dele, que ali poderão ficar bem definidas. Então nós teríamos que ir aprendendo, não, a substituir este controle mental do nosso corpo por esta intenção de procurar descobrir, de procurar compreender o que é que o corpo está pedindo. E se nós começarmos a fazer este trabalho, vocês vão ver que neste centro espiritual muitas coisas começarão a mudar por si. Porque às vezes nós fazemos reuniões para mudar certas coisas. Você pode mudar certas coisas fisicamente, externamente. Mas se coisas não mudam na nossa intenção e se a coisa não muda na nossa vida sutil, no nosso processo suprafísico ou no nosso processo etérico, se a coisa não muda ali, muitas coisas não conseguem realmente mudar. E uma pessoa leu no livro de Myrna Jade que há 7 centros de cura trabalhando em conjunção no que diz respeito ao nosso trabalho. A pessoa quer saber o que é isto.
Onde estão estes 7 centros de cura? Estes 7 centros de cura não são físicos. Isto não é no plano físico. Não se refere a 7 centros de cura na superfície do planeta. Aqui, se nós lemos atentamente aquele capítulo, nós vamos ver que o livro, antes de dizer isto, o livro está dizendo que o planeta é composto e feito de várias esferas, de vários planos, de várias dimensões de consciência. Então o planeta é como se fosse uma esfera dentro da outra, porque varia a densidade, a vibração. E essas esferas que compõem o planeta, elas não são ligadas umas às outras. Então o planeta, que é este conjunto de esferas, uma dentro da outra, cada vez mais profundas, uma delas pode girar e as outras não precisam girar, porque elas são, entre elas, flexíveis. Então, os 7 centros de cura querem dizer os centros de cura, os núcleos de cura do planeta nessas esferas. Então, um centro de cura pode estar numa esfera dessa, o outro centro de cura pode estar numa outra esfera desta, mas nada disso está na superfície. Estes centros de cura, eles estão em diferentes esferas. E estes 7 centros de cura, que o livro fala, representam 7 esferas diferentes, em 7 planos diferentes. Estes 7 centros, ou estas 7 esferas, diz respeito ao trabalho de cura em nível planetário, que é este nível com o qual nós trabalhamos. Então, é um processo de cura que diz respeito à cura planetária também, a forma de se fazer cura no planeta. Agora, não existem só estes 7 núcleos, não existem só esses. O livro de Mirna Já fala desses 7 núcleos em 7 diferentes esferas que se conectam para produzir a cura planetária. Então, este trabalho diz respeito a este circuito. Agora, neste mesmo planeta, além destes 7, existem os 12 centros planetários de cura. Aí já são 12 esferas, são outras esferas de profundidade. E esse outro circuito diz respeito à cura cósmica, não à cura planetária. Então, este trabalho diz respeito à cura em nível planetário, não diz respeito à cura em nível cósmico. Porque a cura em nível cósmico é outro circuito. São 12 centros que Mirna Jade contém também e que, portanto, o trabalho contém em potencial. Existe um potencial. Então, se nós começamos a trabalhar em nível de cura planetária, em potencial, nós podemos nos coligar com o outro circuito, porque Mirna Jade contém esta possibilidade de cura cósmica. Cura planetária quer dizer a Terra, o planeta em questão. Cura cósmica já é um tipo de cura que envolve outros circuitos, portanto, outros planetas também. Então, digamos que um indivíduo precise de cura cósmica, isto é, o indivíduo precisa de um alinhamento para ele poder viver no cosmos. Agora, o indivíduo precisa de cura planetária, ele precisa de um certo alinhamento para ele viver aqui, de forma sadia, de forma perfeita. São 2 níveis de cura. Essas curas não dizem respeito a doenças. Estas curas dizem respeito ao alinhamento do indivíduo. Então, o indivíduo, na cura planetária, ele faz um alinhamento, isto é, ele passa por uma cura e ele chega num nível de perfeição planetária.
Agora, se o indivíduo passa por uma cura cósmica, ele já faz um outro alinhamento com níveis mais profundos dele e ele já pode chegar então numa vida, numa perfeição extraterrestre. Já pode chegar numa perfeição cósmica. Isto é um trabalho de Mirna Jade. O livro de Mirna Jade tem todas estas coisas nas entrelinhas. Não está escrito nada disto lá. Aquilo tem uma energia que dá a você a possibilidade de chegar nestas coisas. Isto que são as entrelinhas de um livro. As entrelinhas de um livro não estão escritas. As entrelinhas de um livro é aquilo que te leva aonde você tem que chegar e que está entre uma linha e outra. Então nós temos naquele livro realmente um pequeno instrumento de cura muito valioso neste momento. E uma pessoa pergunta se aqui nós trabalhamos a busca da sabedoria interna, por que é que as pessoas do grupo se consultam tanto umas às outras para resolver as coisas? Uma coisa não exclui a outra, porque estas respostas internas que nós temos, este conhecimento interno, não vem para um só. Quando existe um grupo unido, quando existe um grupo de almas, o que tem que se saber, o que tem que se conhecer, é como se fosse distribuído para todos. Então, você pode ter o seu contato interno, mas isto não impede que você consulte um outro, porque o outro pode estar na mesma sintonia, em poder de um elemento que sobre você não foi aplicado. Então, vocês estão em sintonia, mas consultar o outro significa você enriquecer aquilo que você já tem, aquilo que já está em você. Consultar o outro, então, é você ter a possibilidade de ver a coisa numa outra nuance, de ver a mesma coisa, mesmo que você já esteja seguro sobre aquilo, mas o outro vai te mostrar um outro lado, um outro ponto daquilo. E se nós temos quem consultar, nós temos a possibilidade de enriquecer aquilo que estamos fazendo. Esta consulta não é uma discussão, esta consulta não é um confronto, esta consulta é uma complementação, é uma forma de nós nos complementarmos, de nós nos somarmos, porque nenhum de nós tem a coisa inteira. Você pode ser muito competente na sua tarefa, você pode saber a sua tarefa muito bem, você está fazendo tudo o que você pode, tudo que te diz respeito, tudo que está no teu alcance. Mas se ali entrar a colaboração de um outro, aquilo vai ficar mais rico, aquilo vai ficar mais amplo do que você fazendo sozinho. Aquilo vai ficar ampliado, aquilo vai ter um outro toque, um outro tom. Então, esse é o princípio de se estar consultando os outros. E uma pessoa observa que no mutirão de hoje, ela se deu conta de uma energia muito dinâmica, além do dinamismo do grupo. Bem, sempre que nós seguimos uma indicação da hierarquia, um impulso que venha de dentro, a energia disponível em nós multiplica, sempre. Então, se um dia a hierarquia, falando para grupos, disse que é muito importante que os grupos façam juntos o conserto das estradas em mutirão e que façam as colheitas em mutirão, se isto veio de um núcleo elevado, quando nós formos fazer isto, então a minha energia vai ser multiplicada. Se eu vou fazer uma coisa porque tenho que fazer, eu tenho uma energia e vou ser ajudado ao máximo ali. Se eu estou seguindo uma indicação que veio do mundo interno, então a minha energia vai ser multiplicada naquela atuação.
E aqui uma pessoa está perguntando se o câncer é uma enfermidade como outra qualquer. E que diferença há entre esta enfermidade e as outras? E que atualização nós deveríamos ter com relação ao câncer e aos tumores? O câncer e os tumores são, em geral, um concentrado da maldade que nós praticamos em todas as vidas. Então, aquilo forma esse concentrado e se manifesta a uma certa altura como um câncer ou como um tumor. Só que esta maldade concentrada não é só nossa. Isto tem também parte da maldade de toda a humanidade. Então, neste sentido, é uma enfermidade um pouco mais ampla do que as outras. Porque quando se está com esta enfermidade, nós estamos também com a enfermidade de todos, não só a nossa parte. Porque isto é uma enfermidade de âmbito planetário. Então, quem está se purificando por estas vias, está se purificando não só a si mesmo, da própria maldade, como está também purificando uma parte da maldade de toda a humanidade. Então, neste sentido, é uma enfermidade especial. Agora, os processos, como diz aqui a pessoa, temos que tratar isso sempre de um ponto de vista agressivo e mutilador, ou podemos tratar de outra maneira? Bem, aí precisa ver que indicação se tem, porque muitas vezes um processo mutilador está no karma daquela pessoa, está no karma daquele indivíduo. E, em outras vezes, o indivíduo pode optar por um processo ou por outro. E há muitos outros processos de se tratar, mas tem que se ver caso por caso. E o importante é que a situação da pessoa diante da maldade vá mudando durante a enfermidade. Então, se a pessoa vai mudando, se a pessoa vai se transformando, à medida que aquela possibilidade de maldade for desaparecendo, for diluindo dentro dela, mesmo na enfermidade kármica, isto pode aliviar o processo. Então, pode haver um processo kármico, como há todas as vezes que há um câncer. Aquilo é um processo kármico. Agora, o alívio que pode haver para aquele processo está ligado à cura da maldade dentro da pessoa. Está ligada à transformação da pessoa neste particular. Uma pessoa leu no glossário esotérico que o logos do planeta está sendo transmutado. E o que é isso? O que nós chamamos de logos da Terra é a consciência central da Terra, é a consciência do planeta. Esta consciência do planeta está sendo substituída por uma consciência planetária mais avançada. Então é como se o planeta estivesse sendo transmutado. Só que em vez de ser uma troca de mônadas ou uma troca de alma, porque o planeta não tem mônada nem alma, o planeta tem o logos, o planeta tem esta consciência central, logóica. Então isso está sendo transmutado. Isto acontece no planeta também. Então não precisa o planeta terminar e nascer outro planeta diferente. Este planeta pode ser transmutado. A consciência desse planeta pode se retirar e entrar aqui uma outra consciência. E aí o planeta passa por um processo de transmutação. Muda o logos da Terra, muda a consciência planetária, assim como muda a mônada dentro de um indivíduo. As energias do novo logos planetário, a nova consciência que está penetrando o planeta, à medida que a consciência que se conhecia vai se retirando, estas energias já estão se introduzindo
já estão se fazendo presentes. E quando há então uma mudança de consciência no planeta, quando sai o logos de um planeta e vem outro logos para o planeta, há uma mudança substancial das leis daquele planeta. Por exemplo, aquilo que nos diz respeito, este outro logos, esta outra consciência que está transmutando no planeta, esta nova consciência, está trazendo a possibilidade da lei do karma material poder ser bem redimensionada e nós entrarmos na lei evolutiva superior, por exemplo. A humanidade não poderia entrar na lei evolutiva superior com o logos da Terra, que estava aqui. Porque estes logos, estas consciências planetárias, elas trazem com elas leis, elas representam leis, leis mais avançadas, à medida que estas consciências são mais avançadas. É a nova consciência da Terra que vai possibilitar que a humanidade terrestre se libere desta lei do karma material até o ponto em que pode ser liberada e que vai entrando então nesta consciência evolutiva superior. E claro que isto é gradual, isto não é feito de repente, porque há muito karma material na humanidade. Mas o ingresso desta lei evolutiva superior já vai transmutando a qualidade deste karma. E, provavelmente, para que este karma possa ser transmutado e substituído por um processo de transformação superior, vai ser necessário que muitos seres intrinsecamente ligados ao karma material tenham que ser transferidos de planeta. Porque seres que estão ligados ao karma material não poderiam estar dentro de uma ordem maior em um planeta onde o karma material está sendo transmutado, substituído. Todos estes pontos a respeito da lei do karma material são pontos muito importantes, muito interessantes, mas a lei do karma nós já a conhecemos o suficiente. Isto é, se já sabemos que tudo que nós emitimos retorna, se nós já aprendemos isto, então nós já estamos bem adestrados neste karma material. E aqui nós precisaríamos agora nos preparar para esta lei evolutiva superior, não mais para a lei do karma material. A lei do karma material está com os seus dias bem definidos, bem determinado, e a nossa vida kármica, como vocês devem ter notado, está tendo uma série de conclusões, uma série de fechamentos. Há muitas conclusões kármicas nas vidas dos indivíduos, há muitos fechamentos kármicos, e isto é que vai possibilitar este fechamento de contas em vários setores, é o que vai possibilitar da lei evolutiva superior poder entrar na vida desses indivíduos.